Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, né, pessoal? Mais um dia aqui. A gente continuar o nosso processo aqui, né? Nosso trabalho da espiritualidade, né? A nossa conexão, né, com Deus, com Cristo, tá, pessoal? A gente está nessa frequência para que a gente não seja enganado por nada, tá, pessoal? Porque o engano, tá? As energias contrárias, o engano, vai estar trabalhando, pessoal, para que a gente não entre na frequência verdadeira, na frequência que a espiritualidade está trabalhando. Ele não quer, tá? Porque temos inimigo, tanto visível quanto invisível também, que a gente não vê com os olhos. Está trabalhando contrário a gente, tá? Mas também, se a gente entrar numa boa frequência, um bom pensamento, a gente vai entrar numa. Vai ter ajuda da espiritualidade, né? Como um todo. Ajuda de Deus, de Cristo, dos mentores, dos anjos, tá? A gente vai ter, pessoal. É o que a Bíblia nos garante, né? E a gente tem que confiar nisso, que como é que se diz, aquele que teme ao Senhor, né? E anda no seu caminho, o anjo acampa ao seu redor. Então, existe um anjo para aquele que teme ao Senhor, para aqueles que estão segundo a vontade, tá? Nos protegendo. E a gente precisa entender isso, tá, pessoal? Agora, a gente que trabalha com espiritualidade, está falando de espiritualidade, a gente já entendeu, tá tudo certo, mas pessoas que não entendem ainda o que é espiritualidade, tá, pessoal? Cai no laço aí dessa espiritualidade aí que está desvirtuando a pessoa da verdadeira conexão dela. Imagina, tá, pessoal? Eu tô falando pessoas que deviam estar fazendo com que a pessoa se conecte à espiritualidade, tá fazendo afastar dela, introduzindo adoração a deuses estranhos, espíritos estranhos. Por isso que eu tomo cuidado aqui, tá, pessoal? Porque nesse meio também tem essa perturbação. Não é só no meio evangélico, católico, espírita, não, tá, pessoal? No meio também espírita tem, tá? Então, tem pessoas até que meditações para como é que se diz, um espírito de não sei quem. A gente não sabe quem é esse espírito, pessoal. E por isso que a Bíblia é importante a gente ler a Bíblia, porque ela dá direcionamento. A única espírito que a gente tem que adorar é a Deus, pessoal. Porque se você sai disso, você está se prostituindo espiritualmente. E o que é que acontece com um prostituto? Porque Deus ele vai se relacionar com a noiva, né? Cristo vai se relacionar com a noiva. Noiva é separado, é pura. Agora a prostituta não, a prostituta se deita com qualquer um. Então, espiritualmente é a mesma coisa. Então, se você, você com Cristo, a energia de Cristo, aí depois vai com a energia do outro espírito, então você é um prostituto, é uma prostituta espiritualmente. E a gente não pode, é por isso que a Bíblia tem o ensinamento, o único que a gente tem que ter essa adoração a Cristo, a Deus, pessoal. Porque quando você sai disso, se perde, tá? E aí você vai ser desconectado da verdadeira espiritualidade, que Cristo é o centro da espiritualidade. Então você vai estar fora, tá, pessoal? Eu tenho que vir alertar isso aqui, tá, pessoal? Porque eu sei que no meio aqui, tá?
por isso que eu reparo, ouço toda meditações aí, quando tem coisas estranhas, não como é? Envio para as pessoas que chegam, irmão, e me enviam uma meditação boa. Eu não envio, tá? Porque tem coisas estranhas, então a pessoa pode se prostituir espiritualmente, tá, pessoal? Então, a gente não pode entrar nisso, né? E pior que tem pessoas que entraram naquela devoção cega, tá, pessoal? Seja no meio espiritualista, no meio evangélico, pessoas entram nessa devoção, que é uma fascinação espiritual, que ela acredita aquilo e tal. E por mais que a pessoa mostre, olha, não está de acordo aí, ela não ouve, tá? É capaz até dessa pessoa lhe atacar, tá, pessoal? É capaz até de pessoas aqui chegar a me atacar depois desse vídeo que eu falar isso. Que eu vou falar sobre esse tema, tá, pessoal? É um tema árduo, tá? Mas é preciso para a gente tomar consciência sobre essas coisas, né? A gente se firmar na verdade no que realmente a espiritualidade quer. É isso, tá? Eu quero simplesmente isso, que você se afirme no que a espiritualidade quer, não naquilo que é engano, porque existe engano. Você viu que no estudo que eu trouxe aqui, os arcontes, né? São esses espíritos. Então, várias entidades aí, tá? Tá em vários grupos religiosos. E estão se apresentando. Quando essas pessoas estão adorando essas entidades aí, pessoal, isso aí são arcontes, tá? A maioria aí são arcontes. Porque a nossa adoração só tem que ser dada a Deus. É por isso que o primeiro mandamento que Cristo traz, tem gente até que é de Cristo tá adorando arconte, pessoal, por causa da ignorância. Não sabe o que a Bíblia está falando. Então, como é que se diz? Primeiro mandamento, né? Adorarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Então, tem que ser seu coração, tem que ser todo o seu ser para adorar a Deus, pessoal. Aí você vai adorar a Deus em espírito, aí vai adorar outro ser aí que apareceu aí. Então, são arcontes. Porque nem os anjos, tá? Foi o que o anjo falou para João, na ilha de Pátima, que João queria adorar o anjo disse, epa, rapaz, que é isso? Não faça isso. Eu sou conservo teu, eu sou seu irmão, eu estou servindo a você. E os seus irmãos adora só a Deus. O anjo que é convertido, né? Que não é anjo caído, tá? Ele tem consciência de que a gente que está aqui tem que adorar a Deus, e eles estão adorando a Deus. Os anjos caídos que não estão adorando a Deus. Os anjos caídos estão fazendo que os homens adorem ele, que são esses arcontes, esses espíritos aí, tá? E ele só vai ter acesso a você se você for por engano, tá, pessoal? Por isso que tem que ter verdade na gente, para não deixar nenhum engano entrar, tá? Tá certo, pessoal? Então, por que eu estou dando essa introdução? Porque eu vou falar sobre um tema isso, né, pessoal? O tema aqui que é do nosso vídeo de hoje, tá? Então, o que é? Ele fala o nosso tema, o que é a fascinação espiritual? Então, a pessoa fascinação é que tá encantado, tá iludido, tá? Então, é isso, tá? Aí eu coloquei a pergunta, né? E por que não podemos vibrar nesse estado de encantamento? Então, é um encantamento que a pessoa entra. Então, é uma frequência onde os espíritos do engano trabalham, pessoal.
encantamento, coisas que traz a ilusão para você. Então, é aí que os espíritos enganadores trabalham, tá? Porque a própria Bíblia fala que o próprio maligno se disfarça de anjo de luz. Então, ele causa um encantamento em você. E se você estiver vibrando nesse estado de encantamento, você vai ser conduzido por essa fascinação espiritual. Então, pessoal, você sabe o que é essa fascinação espiritual? Você já ouviu falar? Então, é um tema aí, tá, pessoal, que a gente tem que estudar, tomar cuidado, porque a gente vive numa dualidade aqui, tá, pessoal? Os espíritos aí que não quer a gente se firmar na verdade, no bem, está trabalhando aí. E a gente também, existe também espírito do bem trabalhando ao nosso favor, mas existe espírito do mal também. É a dualidade aqui, tá, pessoal? Não tem para onde correr. Mas vamos lá para o nosso estudo, pessoal, porque vamos estudar sobre isso. Eu vou dar ênfase aqui em algumas coisas que eu preciso dar, tá? E aí, para vocês estudarem sobre isso, para estar atento, né? Vigiando, né? Então, ele fala, o que é a fascinação espiritual? Ele fala, a fascinação espiritual é um fenômeno que ocorre no campo das práticas espirituais e mediúnica. Então, ocorre nas práticas espirituais em gerais. E mediúnica acontece no meio do espiritismo, onde os médios têm essa transição que o espírito está usando o corpo dele, tá, pessoal? Mas às vezes é espírito de baixa vibração. Eu sinto muito, tá? Mas eu tenho que vir falar isso aqui, pessoal, tá? Para vocês ficarem atentos. Então, ele diz que são essas práticas, né? No campo da prática espiritual mediúnica, caracterizado por um forte apego à crença, doutrina ou experiências espirituais, muitas vezes sem avaliação crítica e racional. Então, a pessoa coloca a crença numa doutrina, em uma coisa, ou então numa experiência que ele teve, muitas vezes sem ele avaliar criticamente ou racionalmente. Por isso, pessoal, que a Bíblia é tipo uma bússola para a gente. É para tentar guiar a gente aqui. Porque a gente não pode confiar a um espírito. Eu saí do corpo, o espírito falou para mim isso. Ah, foi meu mentor. E se não foi? Se for um espírito maligno? Ah, não sei quem falou com isso comigo. Entende? Então, tem dessas coisas, tá, pessoal? No nosso meio espiritualista, e a gente tem que ficar atento, tá? Porque a verdadeira espiritualidade é a gente trabalhar intrinsecamente, ter uma avaliação crítica, né? E racional, para ver se aquilo tem, como é que se diz? Provas, né? Que fala ao seu coração. Por isso que eu digo, o que eu estou falando, está falando ao seu coração, você mesmo está dizendo que é verdade. Então, aquele que está explanando, ele precisa ir tocar no coração, porque existe verdade. É por isso que eu coloco pergunta, o que é isso? O que é aquilo? Tá? Foi até um rapaz que escreveu e disse que isso não é correto de fazer, né? É a mal ética. Tá, pessoal? Mas é isso, por quê? A verdade, eu não vou colocar aqui, é isso aqui, pessoal, é verdade, você tem que acreditar. Não, a gente aqui é um grupo que temos que usar a nossa avaliação crítica e o nosso racional espiritual, a gente avaliar. É por isso que eu estou mandando você me avaliar espiritualmente, pessoal.
qual é a minha intenção, o que é que eu estou falando, se você me avaliar. Mas também você tem que avaliar outras pessoas. Agora as pessoas vão aderindo a grupo aí, pessoal. Grupos espirituais, grupo evangélico, grupos espíritas, grupo católico, e nem faz uma avaliação nem nada. Tá lá, pessoal. E às vezes você vai estar se prostituindo espiritualmente. Tá, pessoal? E aí coloca ali, tem aquele apego pelaquela crença, pelaquela coisa. E você não pode fazer isso, tá? Ah, o que mais, pessoal? Que ele fala aqui. Em alguns casos, a fascinação pode levar a um estado de encantamento ou obsessão por determinadas ideias, mestres espirituais, práticas esotéricas ou experiência mediúnica. Então, você pode entrar nesse encantamento ou você pode ser obsidiado. Então, entrar na obsessão, o espírito começar a usar para trazer engano aqui para essa realidade. É por isso que muitos grupos aí religiosos foram criados assim, pessoal. O espírito entrou, tá? E às vezes acontece isso, pessoal. Sabe por quê? Porque não se firma na verdade. Por isso que a gente tem que se firmar na verdade. Porque o que aconteceu com os grupos religiosos, evangélico, católico, espírita, espiritualista, porque não se firma na verdade. Então, pode levar esse estado de consciência de encantamento. Ou então você está sendo obsidiado por espírito, tá? Aí você vira uma devoção fanática por aquilo, tá, pessoal? Ele fala, esse fenômeno pode ser sutil, então, é tão sutil que a pessoa não percebe. E muitas vezes a pessoa é afetada por ele não perceber que está sob influência. Então, está sendo influenciado, acreditando firmemente na veracidade e importância de suas percepções. Então, a pessoa pode estar naquele encantamento, né? Quando ele ficar nesse estado de encantamento, estado de consciência, por isso que eu coloquei. E por que não podemos vibrar nesse estado de encantamento? Então, é um estado de consciência, porque você está cego, tá? E a maioria das pessoas que estão nesse estado são pessoas que estão na ignorância, tá? E aí, pessoal, os espíritos malignos aí vai entrar aí, e são os arcontes, tá? Por isso que ele entrou aí, a maioria desses espíritos estão aí em vários grupos religiosos, usando, às vezes, até o líder ali, o líder religioso ali, para introduzir erro, para levar pessoas ao erro, não se conectar à verdade, não trabalhar a espiritualidade dela. Começar a se prostituir com os outros deuses, tá? Então, esses espíritos, eles fazem isso. Então, ele vai, por isso que ele vai tentar o líder lá. Porque é através do líder que pode levar outras pessoas a cometer erro. É por isso que a gente tem que ficar atento a todos que estão falando. Não, vocês não estão me analisando? Analise também outros pregadores. Você viu o pregador aí que ficou famoso aí, tá? O pregador mirim aí. Os erros, o engano que ele estava introduzindo. E muitas pessoas estavam querendo o erro. Porque essas pessoas estão vibrando nesse encantamento, pessoal. O cara começa a fazer coisa, falar lá. Então, isso no meio evangélico. Agora, imagine em outros grupos religiosos que não está acontecendo. Não tem. Eu não estou querendo falar sobre isso, mas não tem como, tá, pessoal? Está acontecendo na nossa cara vergonhosa aqui, porque está acontecendo isso. Aí ele fala, no contexto do espiritismo ou de
outras tradições espiritualistas, então, no espiritismo acontece, nas tradições espirituais acontece. A fascinação espiritual é frequentemente associada à influência do espírito desencarnado, que manipula o pensamento, a emoção de uma pessoa, levando a acreditar cegamente em sua percepção, informação recebida através de comunicação espiritual. Isso é o que acontece lá no espiritismo, tá? Os médios, esses espíritos desencarnados, que estão no umbral, estão com o pensamento ali, e às vezes são usados para levar o erro, usado pelos espíritos, né? Que são líderes lá, que são os arcontes. Ele vem para esses lugares, então, por isso, pessoal, não é aconselhado, tá? Tá fazendo culto para ter, eu quero falar com o meu... Esqueça, o que foi produzido. As pessoas têm que trabalhar o lado sentimental dela, tá? É isso que tem, trabalhar a espiritualidade dela, entender. Aí fica fazendo essas coisas. Aí esses espíritos aproveitam, começa a influenciar e colocar pensamento, né? Emoção em uma pessoa, tá? E às vezes até é por erro, tá, pessoal? A maioria é por erro. E tá se prostituindo, pessoal. Porque a gente tem que buscar direcionamento de Deus, do Espírito de Deus. Então a gente não acredita que existe um Espírito de Deus que está guiando. As pessoas que fazem isso não acreditam no Espírito de Deus. Entende, pessoal? Então, isso acontece muito nesse meio, mas acontece também no meio evangélico. Você vê que o pregador aí, Mirim, que ficou famoso aí, ele ficava adivinhando as coisas. E a adivinhação não é de Deus, tá, pessoal? Eis que vejo aqui, eu vejo isso aqui, você vai ser curado. E às vezes descobriram que não era adivinhação que vinha do Espírito de Deus. Às vezes descobriram que ele tinha aplicativo, né? Fuçava a vida, as redes sociais, fuçava a coisa, aí a pessoa estava lá no culto e ele dizia, eu vejo você assim, você trabalha, eu não sei. Mas ele está vendo lá nas redes sociais, e aí aquelas pessoas começavam a acreditar. Então, isso é o engano que está. Até no meio evangélico, que é onde Deus não permite essas coisas. E ainda continua aí, tá? Tem culto aí desses evangélicos, culto no centro espírita assim. Oi, tá me falando o espírito. Então, é assim, pessoal. E aí entra engano. Isso é uma prostituição espiritual. A gente que é um verdadeiro espiritualista, aquele que acredita em Cristo, aquele que está buscando a verdade, não podemos cair nessa malha fina, tá? Então, ele fala isso, né? Cegamente a comunicação espiritual. Então, essas pessoas estão cegamente. Nossa, pessoal, tem aqui a igreja perto de mim aqui. O culto é só isso. Eis que de fala, eis que eis que está falando isso. Eu não sei o que, eu estou lhe vendo. Minha filha mesmo foi aí na igreja aí, que era só isso aí. Ela disse, foi revelado lá, que falou que isso... Isso é prostituição espiritual. E esses espíritos que estão usando essas pessoas são os espíritos dos arcontes, tá? Estão fazendo essas pessoas errar a não trabalhar a espiritualidade dela. É isso que eles querem. Por isso que esses espíritos arconte, tá? Ele se introduziu aí no meio de vários grupos religiosos aí, estão aí, tá? E o pior é que tem gente adorando isso, tá? Aí, o que é que ele fala mais? Ele disse a fascinação
pode distorcer o julgamento, impedindo que o indivíduo questione, analise a forma objetiva, a mensagem ou a experiência que vivencia. Esse fenômeno, quando não é reconhecido, pode ter impacto profundo na vida pessoal, social e espiritual do indivíduo. Então, vai ter, pessoal. Por exemplo, você vai em um culto desse, tanto espírita como evangélico, de lá que você vai acontecer isso, eis que vai acontecer, aquela coisa. Então, isso vai mexer com a vida pessoal, social da pessoa, espiritual, pessoal. Tá? E a maioria desses espíritos são tudo, você vê, os líderes são tudo orgulhosos, são tudo buscando adoração, tá? Então, quando tem isso, pessoal, é espírito de engano, tá? E você, se tiver lá cultuando, você está na prostituição espiritual, tá, pessoal? Porque muitas vezes os evangélicos dizem que a prostituição é só da igreja, né? Aí a mãe, a igreja católica. E não é verdade, tá? O espírito dos arcontes está em todas aí. Todos aí, tá? Por isso que a gente tem que sair. Foi por isso que eu saí do meio. Não participo de nenhuma. Por causa disso, pessoal. Tá levando o erro. Então, por isso que o chamado é chamado para fora. Sai para fora, sai dessa idolatria, sai dessa prostituição aí. Deus chama você para trabalhar a sua espiritualidade fora desses contextos de prostituição espiritual. Eu acho que todas estão manchadas, tá, pessoal? Esses grupos aí, tá? Principalmente se o líder, a pessoa, começa a entrar na arrogância, começa... Nossa, já foi, tá, pessoal? O arconte aí vai dominar aí a mente desse líder aí e vai fazer com que esse líder convença você de praticar coisas que às vezes até não está na Bíblia. Tem muitas coisas, pessoal, nos evangélicos que foi colocado, hoje tem num culto, que não está na Bíblia. Eu vou dar um exemplo. Carnê. As pessoas pegarem carnê para pagar semanalmente. Aonde foi que Cristo... Aonde tem carnê na Bíblia, pessoal? Que é um ensinamento dos Cristo e dos apóstolos. É por isso que a Bíblia serve como um guia, uma bússola, pessoal. Mas nem o Evangelho estão seguindo esse guia, não está seguindo essa bússola. Nem os Evangelhos. Entende? E aí vai cair na malha fina aí dos arcontes, que são esses seres espirituais, tá? Que estão trabalhando contra você despertar a consciência, contra você a adorar o verdadeiro Deus. Então, ele tira a sua atenção de você adorar o verdadeiro Deus. Por isso que tem aí, eles aparecem como entidade aí, tá? E às vezes acontece coisa, poder, aí a pessoa começa a acreditar naquela experiência espiritual. Eu sinto muito, tá? Aí ele fala, a fascinação espiritual se manifesta de diversa maneira, mas geralmente envolve um sentimento de certeza inabalável em relação à própria crença ou percepção espiritual, muitas vezes sem devida análise crítica ou ponderação. Então, uma pessoa dessa, pessoal, que tem aí nos espíritos, começa a fazer coisa, não, eu vi, ele fez assim, a coisa aconteceu. Então, essa pessoa não vai querer olhar o guia, a Bíblia. Será que isso está de acordo com o que Cristo falou aos apóstolos? Ela não vai querer ir, porque aquela experiência, ainda mais uma pessoa que não tem conhecimento.
ela começa a ser levada. Você vê que, por isso que o povo evangélico está sem conhecimento, está sendo levado por coisas que fazem. O pregador, nossa, pessoal, eu não quero falar sobre isso, mas não tem como evitar isso, tá, pessoal? Aí ele fala, uma das características mais marcantes desse estado é a convicção de que a experiência espirituais vivida, então, coisas, fenômenos espirituais, né, são completamente autênticos, então são verdadeiros. Ele não questiona. Tem pessoas que ele tem saída do corpo, encontra um espírito lá, começa a falar isso, ele traz para, começa a falar para as pessoas. Ele não pondera assim, se isso não for verdade. Por isso que a gente tem que ter a Bíblia como guia. Vamos olhar o que a Bíblia fala, o que esse espírito, se está de acordo com a Bíblia. Entende? Não vai, pessoal. Ele acredita fielmente aquilo ali e que as informações recebidas, muitas vezes, através de comunicação mediúnica, né? Que acontece assim, são incontestáveis. Então, você não pode contestar o espírito. Será? O que o espírito falou lá é verdade agora absoluta. Entende, pessoal? O engano que está acontecendo. E ele fala, isso pode levar a um estado de cegueira emocional, mental, aonde o indivíduo rejeita sugestões ou conselho que questione essa posição. Então, quando eu estou esse vídeo mesmo, é uma questionação para essas pessoas. Será que eles vão ficar de bem comigo? Eu acho que não, tá, pessoal? Eu acho que essas pessoas vão ficar. Mas essas pessoas estão num estado de cegueira. Então, esse estado, essa vibração de encantamento, é um estado de cegueira, tanto emocional como mental. Para ele não ver, e espiritual também, para ele não ver, não questionar nada, ele ir como cego ali. E esses arcontes estão usando isso, tá? Para tirar você da verdadeira espiritualidade, da verdadeira adoração, que é a adoração ao Pai, ao Criador, a Deus, tá? Em espírito, em verdade, vocês não questionam. E aí, ó, por isso que apareceu aí a adoração a muitas entidades aí, tá? Entidades espirituais aí. Apareceu aí, tá, pessoal? Eu sinto muito, né? Tem pessoas agora que vai ficar irritado comigo. Mas eu tenho que falar isso aqui. Vocês do meu canal vai ter que ouvir isso, tá? Para vocês ficarem atentos. Se vocês não têm consciência disso, vocês vão tomar agora. Talvez até você participe de um e até vai ficar retado comigo. Vai querer até me dar um murro. Vai me querer me dar um murro na cara. Tá, pessoal? Aí ele fala, esse estado de fascinação, então, é um estado de consciência que a pessoa está vibrando, tá, pessoal? E não adianta, tá? Você fala com essa pessoa, a pessoa não quer pensar, não quer raciocinar. Isso é uma fé cega. Isso que significa a fé cega, tá? E a gente não é para ter fé cega. A gente já desperta a consciência para não ficar com cegueira. É por isso que eu estou aqui tentando abrir a consciência para você não ter essa fé cega. Porque quando você estiver adorando, fazendo as coisas, você está fazendo com consciência. Essas pessoas estão fazendo as coisas, estão fazendo sem consciência, porque ela está nesse estado de fascinação. Ele diz, pode ser alimentado por espírito desencarnado, que busca influenciar a mente do médium, ou praticante espiritual. Então, esses espíritos vão ter acesso a você, por quê? Porque você está entrando numa frequência aí, nesse estado. Então, ele aproveita e entra, principalmente quando você não se apoia na verdade. Tá?
Aí esse espírito de baixa vibração começa a ter acesso, você começa a colocar pensamento errado, para você não encontrar a verdade, a adoração, o verdadeiro Deus. É por isso que a maioria aí desses espíritos estão usando líderes para você mandando buscar Deus fora. E você não vai encontrar Deus fora aí. Então já começa aí o engano, tá? Esses espíritos nem sempre bem intencionados, né? Porque são espíritos de baixa vibração, pode aproveitar-se de abertura psíquica. Então, da abertura psíquica do indivíduo para introduzir ideia ou crença que não necessariamente reflete a verdade espiritual. Então, ele vai aproveitar uma abertura psíquica sua, então, abertura da sua mente, tá? Os pensamentos, você tiver com pensamento errado, tá numa vibração, então, você está nesse encantamento, então, ele vai aproveitar aí, vai entrar e vai colocar pensamento, vai bagunçar um pouco aí a sua vida, tá? E vai fazer você acreditar naquilo e você vai passar isso para as pessoas, né? Você nem quer pensar, você está passando isso. É por isso que eu escuto aqui algumas pessoas que foram ter experiências espirituais, aí chega, ela já vai passando aquilo como verdade para a pessoa. E faz com que a pessoa acredite que aquilo é verdade. Que espírito foi esse que você ouviu? Ah, foi meu mentor. E se não foi? Ah, o que está de acordo com que os nossos mestres, os líderes, o qual a gente tem que se firmar, que é em Cristo, nos apóstolos e nos profetas, o que é que eles falaram? Está de acordo? Então, você tem que fazer isso, mas não fazem. Essas pessoas ficam encantadas, então. É uma fascinação, um encantamento, e os arcontes, os espíritos aí na região celestial, vai aproveitar, vai fazer, principalmente se você for um líder, vai fazer com que você até convença a pessoa a não trabalhar a verdadeira espiritualidade. Tira o foco. E pior que isso tá acontecendo muito, tá, pessoal? É em todas, tá? Em todos os grupos religiosos aí, tá? Nenhum aí está isento, tá? Eu já olhei, todas tem o eu aí, tem o dedo dos arcontes aí, dos espíritos aí, tá? Do engano aí trabalhando, todas. Eu sinto muito, tá, pessoal? E é por isso que eu saí e abri o meu canal para poder falar isso aqui para vocês. Porque vocês ouvem isso aqui em outros canais, você não vai ouvir, pessoal. Não vai ouvir mesmo. Tá? Vai ouvir até dizer que esses arcontes são bonzinhos também, são espírito bom, vem nos ajudar, vem ajudar você a não se conectar, né? Você vai encontrar canais assim, como eu já vi um canais, pessoal, dizendo aí que um ser aí que é bonzinho, que não sei o que. Eu já vi um canal falando isso aí. Ali é um espírito do arconte, tá? E tá usando essa pessoa. Essa pessoa não tá dormindo espiritualmente, não tá percebendo, tá nessa fascinação espiritual, tá? E isso acontece, tá? Por isso que eu não me exalto aqui, fico na minha humildade, para eu passar essa verdade tranquilamente para vocês. Analisando tudo, tanto a Bíblia, tanto os conceitos espirituais. Então, para ver se tem verdade ali. Porque senão a conta entra aí, tá? Aí ele fala: a pessoa fascinada pode acreditar que está sendo guiada por seres elevados. É a maioria. Então eles acham que esses seres são elevados, ou por uma sabedoria superior.
quando na realidade está sendo manipulado por entidade que deseja apenas manter o seu controle. Então, são essas entidades que é chamada, que os primeiros cristãos primitivos, né, que é conhecido como os gnósticos, né, ele falou sobre esses seres, que se você não se apoia na verdade, que é Cristo, não deixa essa verdade surgir em você, esses arcontes, ele pode dominar a sua consciência. Principalmente se você dá um brecha, tá? Começa a cair no engano, começa a mentir. Então, muitos dos que estão aí, tá? Religioso, fizeram a religião por causa de dinheiro, por causa de interesse de dinheiro. Então, quando vai nessa frequência, esses arcontes vai entrar aí, tá? Aí começa a passar engano. E leva as pessoas ao erro, leva as pessoas a não se conectar com Deus, com a verdade que está nela, pessoal. Deus está nela. Começa a mandar ela buscar coisa, fazer coisa. Para você ter de Deus essa bênção, você tem que fazer isso. Aí começa a entrar essas loucuras que estão aí em vários grupos, tá? Não é só no meio evangélico, é em vários grupos, tá? Eu vi cada loucura aí. Então, ele diz que a pessoa que está fascinada está sendo manipulada por essas entidades, que são os arcontes, que deseja apenas manter ali você no controle. Você não se conectar com a verdade e manter ali aquela religiosidade ali sua. Simplesmente isso. Para você não encontrar. E quando você morrer, vai pensar que vai para o céu da boca da onça. Nossa, pessoal, não é fácil, tá? Eu falar sobre isso. Aí ele fala, a fascinação espiritual pode se manifestar por exemplo, quando uma pessoa torna-se excessivamente apegada ao guia espiritual ou mestre, acreditando que todas palavras e ação são infalíveis. Então, quando você está fascinado por um líder, um guru, um mestre aí, já foi, tá, pessoal? Você entrou nesse estado e aí os arcontes vai entrar, enganar você. E pior que quando esses líderes se colocam nessa posição que ele sabe, que ele sabe de tudo, que ele não sei o quê, então, o que é que acontece? Esses arcontes aí dominam essa consciência aí do líder, começa a intuir, mandar mensagem errada, e ele acredita que é um ser espiritual elevado. E aí começa a passar vocês com toda a força, com toda a crença, tá? E vocês entram nessa. Então, quem estiver vibrando nesse erro, nessa fascinação, vai ser atraído por esses falsos profetas que estão sendo conduzidos por arconte. Então, você vai ser levado para esse engano, porque você está vibrando. Não é assim a lei? A lei da vibração? Aquilo que você vibra, você atrai para você. Então, você vai ser atraído por esses camaradas. Então, como fugir disso, irmão Samuel? Vibre na verdade, não deixe engano. Fale sempre a verdade, não deixe nenhum engano, nenhuma mentira, porque os arcontes podem entrar aí e você começar a entrar numa vibração de engano. E aí, o que é que você vai ser atraído aí, esses pregadores vão aparecer e vai atrair vocês. Já foi, tá? Já foi. Quando aconteceu isso, já foi. Aí o que mais, pessoal? Ele fala, essa devoção cega, então a pessoa fica naquela devoção cega, né? Pode impedir o crescimento espiritual. Então, não tem crescimento espiritual. É por isso, pessoal, que eu vejo, né, no meio evangélico, porque eu tenho um amigo desse meio, que pessoas estão lá, tá? Numa devoção cega,
e ela não tem crescimento espiritual, não tem entendimento, não sabe de nada. Eu pergunto as coisas, o que é isso, irmão? Não sabe. Então, é uma fé cega. Então, essas pessoas vão ser levadas por esses falsos profetas. Ele fala, uma vez que o indivíduo passa a seguir passivamente as orientações recebidas, sem questionar ou refletir sobre o que realmente é adequado para sua própria evolução, né? Então, ele vai seguindo ali, cegamente, passivamente, sem questionar, sem refletir sobre. Não, e isso aí? Cristo fala, os apóstolos, como é que isso acontece? Tá? E o pior de tudo, tá, pessoal? Que esses arcontes, ele pega os líderes que tem uma fala erudita, ele vai começar a ludibriar, mostrar a resposta. Não, aqui é por causa disso, o controle, não sei o que. Ele vai começar a usar dialética, então. Esse camarada já está sendo usado pelos arcontes, tá? E para levar você ao engano. Então ele vai usar. Por isso que a gente tem que questionar, tá, pessoal? Por isso que eu falo, vocês não estão me observando? Muitas pessoas aqui, ó, já tem ano, fica me observando. Mas por que o líder lá da sua igreja você não faz o mesmo? Entende, pessoal? É isso. Pode questionar. Você vai ver o que eu estou trazendo, por isso que eu estou trazendo pergunta, estou mostrando na Bíblia, versículo. Você aí faz análise. Se o que eu falei tem verdade. E a verdade está dentro de você. Você vai sentir. Foi igual uma pessoa. Ele via que eu falava uma coisa que não era da crença dele, né? Mas no coração dele, né? A espiritual está dizendo, ele está falando a verdade. Ele sentia que era verdade o que eu estava falando. Que coisa, né, pessoal? Mas não é fácil. Mas é isso, pessoal. Você tem um guia aí. Deus está aí. Então, se você é uma pessoa da verdade, você vai ser guiado por essa verdade. Por isso que a intuição é importante, tá, pessoal? A gente usar a intuição aqui, porque aqui existe a dualidade, né? Existe o bem e o mal, o engano e a verdade. Então, existe essa dualidade. A gente tem que ir por esse fio, por essa intuição, por esse guia do Espírito, tá? Ir lá pesquisando, será que Cristo falou isso mesmo? É por isso que eu dou os versículos para você ir lá examinar. Agora, tem uns aí que não fala nem o versículo, pessoal. As pessoas já estão acreditando. Então, entra nessa fascinação. Ele fala, embora a fascinação espiritual esteja intimamente relacionada à obsessão, há alguma diferença entre os dois fenômenos. A obsessão é a influência espiritual mais direta e agressiva. Então, aquela pessoa que está obsediada, ela é mais agressiva, onde o obsessor interfere ativamente na vida das pessoas, causando um desequilíbrio emocional, mental e físico. Na obsessão, a vítima geralmente reconhece em algum momento que está sob influência negativa, mesmo que tenha dificuldade de se libertar da interferência. Então, quando entra na obsessão, acontece isso, tá? Ali já está manifestando o espírito, a maldade dele. Mas na fascinação, tá, pessoal? Que é um tipo de estado de consciência, de obsessão também, é mais sutil, que é por esses arcontes. Ele fala, já a fascinação é mais sutil e muitas vezes, está vendo você? As pessoas não percebem que está sendo influenciada. Então, na fascinação, a pessoa não percebe que está sendo levada por um espírito aí inteligente, que são os arcontes, né? Para ele levar para o mal. Ele não percebe. E ela acredita firmemente em suas percepções, comunicações mediúnicas ou convicção espiritual. São autênticas e verdadeiras.
esse estado, então, estado de consciência, né? De fascinação, cria uma espécie de uma ilusão espiritual. Então, outro tema que eu já falei aqui, tá? A ilusão espiritual. Tá aqui no meu canal. Então, você entra, cria essa ilusão. Onde o indivíduo, então, esse é o trabalho dos arcontes, é levar você a cair na ilusão aqui. Tanto a ilusão desse mundo como a ilusão espiritual. Onde o indivíduo fica convencido de que está no caminho certo. É por isso que a briga, tá, pessoal? A briga de religiosos por causa disso. Mesmo que as suas ações ou crenças comecem a prejudicar a sua vida, a sua relação com o outro. Então, mesmo que traga prejuízo tanto para ele para com o outro, ele acredita que aquilo ali é verdade, pessoal. E tem gente aí que mata e morre aí, tá, pessoal? Por essa convicção aí. Então, uma pessoa que acredita até tirar a vida da outra porque não acredita no que ela acredita. Tem pessoas que fazem isso. Você vê lá do Oriente, o islamismo, né? Eles acreditam que se a pessoa não aceita aquilo, eles matam, pessoal. Ou então você entrar lá e depois não quiser mais, eles matam você. Tem aqui as religiões daqui do Ocidente, eles matam também, mas espiritualmente. Eu fiquei sabendo de muitos grupos, tá? Não vou dizer qual, são vários, de várias igrejas, vários grupos, tá? Que quando você não participa, ele amaldiçoa você. Você não quer mais ficar no grupo, ele amaldiçoa você, pessoal. E isso, todas as religiões. Então, tá matando a pessoa também, pessoal. Espiritualmente. E lá dos Oriente, não. Você sai de lá, se você... Aí você não quer... Não quero mais, não. Eles matam também. Mas mata fisicamente também, tá? Como é que pode, pessoal? Tá acontecendo agora aqui na nossa realidade. Então, nessa realidade existe isso, tá? É uma verdade que a gente não pode esconder, tá, pessoal? Eu sei que vai atingir aí pessoas aí, tá, pessoal? Mas é isso, tem que vir falar essa verdade. Vocês que são do meu canal, tá? Aí ele fala, na fascinação, o espírito influenciador geralmente não precisa agir de forma agressiva. Então, ele age passivamente, né? Os arcontes, eles são mais ardilosos, pois a própria confiança cega do indivíduo garante que ele siga o que é sugerido ao apresentado. Isso torna a fascinação um processo mais difícil de ser detectado e corrigido. Então, é difícil de você detectar que o cara... Mas aqueles que tá na verdade, vai perceber logo o engano. Tá? Por que o pastor Mirim aí, aqueles que estavam na verdade, percebeu o engano? É isso, porque eles estão na verdade. Então, aquele que estão na verdade, ele percebe que aqueles estão no engano. Pois o fascinado geralmente não aceita que está sendo enganado. Então, ele acha que não está sendo enganado. Você vai perguntar ao pastor Mirim, isso é engano? Não. Mas ali o arconte está usando ali, tá? O engano. Os arcontes são engano. Então, por que deu brecha? Por isso que eu tomo cuidado aqui com esse negócio de dinheiro, tá, pessoal? Eu falando sobre essas coisas espirituais, fascinação por essas coisas, tá? Isso leva ao líder, a pessoa a ser enganoso. É por isso que, de lá, Paulo, né? O líder não seja levado por top ganância. Então, um líder espiritual, uma pessoa que está
querendo passar a verdade espiritual, não pode ser levado por top ganância. Ele tem que estar satisfeito com o que ele tem, tá? Porque os arcontes entram por aí, tá? E tem pegado aí vários grupos, tá? Os evangélicos não se fala, tá? Mas não é só evangélico, tá pegando aí vários, até no meio espiritualista, que é para falar sobre despertar. Pegou também. Os arcontes estão aí trabalhando no meio espiritualista também, tá? Aí, pessoal, vamos dar uma parada aqui, tá? Já 55 minutos. Nossa, pessoal. Eu quero falar aqui, né, pessoal? Mas tá passando rápido, né? Eu nem senti que eu fiz o vídeo, a primeira parte. Eu nem senti, tá? Mas é isso, tá, pessoal? As horas não passam. Por isso que às vezes. E eu não tô tendo interferência aqui, tá? Eu não tô tendo interferência. Mas como é que se diz? Mas mesmo assim, você vê que são coisas que eu preciso pontuar e demora um pouco mais, tá? Mas vamos começar daqui da onde a gente parou. Ele não aceita que está sendo enganado. Então, vamos começar daqui, tá? Segunda parte. Na segunda parte. Eu vou ali fazer uma merenda e daqui a pouco eu volto, tá? Até a segunda parte, pessoal.